Seja muito bem-vindo, nós estamos começando mais uma das nossas aulas em 1 de Pedro. Temos estudado alguns temas importantes, especificamente como Pedro descreve aqueles que são crentes em Jesus. A nossa identidade cristã fornecida por Pedro na sua primeira carta. Nós já vimos que somos eleitos por Deus e já vimos também na nossa última aula que nós somos peregrinos e forasteiros. Essa foi a nossa última aula, que foi disponibilizada aqui no nosso canal. Hoje você vai acompanhar junto comigo. O nosso propósito é aprender juntos o que significa ser casa espiritual. Essa é a linguagem de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 a 10. Já faça essa leitura. Antes de fazer a leitura, eu tenho um pedido. Por favor, curta esse vídeo. Por favor, também, se você puder, deixe o seu comentário, a sua participação. Compartilhe nas suas mídias sociais. Essa será uma forma de abençoar a palavra de Deus, propagando-a, espalhando-a e levando-a mais longe. Eu sou o pastor Carlos, aqui da Primeira Igreja Batista Regular de Campinas. Esse material é disponibilizado primariamente aos nossos jovens e adolescentes, mas também a todos aqueles que quiserem aprender da palavra do Senhor. Você será muito bem-vindo, com certeza. Vamos ler então 1 de Pedro, capítulo 2, leio do versículo 4 ao versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Chegando-vos para ele no caso Jesus, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é o nosso texto de hoje e você é muito bem-vindo a acompanhar junto conosco a explicação. Nosso tema hoje é: somos edificados casa espiritual. Casa espiritual. É isso que está escrito no versículo 5 desse texto para nós. E eu quero acompanhar esse texto, esse pensamento, tirar algumas lições para a nossa vida, de acordo com o ensino de Pedro. Vamos primeiro pensar na figura que está por trás desse exemplo e dessas palavras de Pedro. Pedro tem em mente uma figura muito particular, que é a figura da devoção, da espiritualidade, da religião, estando vinculada intrinsecamente com um lugar específico de adoração. Sempre foi assim nos tempos antigos. Você que viu filmes de época, com certeza se lembrará disso. Haviam grandes deuses que eram cultuados por certas pessoas, e esses deuses tinham seu templo específico. Haviam templos dedicados a esses deuses, aonde as pessoas iam para adorar e buscar o favor desse Deus, ou mesmo demonstrar sua gratidão. Isso era muito comum, inclusive, para o próprio povo de Israel, que tinha o seu templo em Jerusalém. E o templo do Deus de Israel ficava em Jerusalém. Quando se pensava em adoração, se pensava no templo. E pensando no templo, pensava-se, claro, em Jerusalém. As pessoas iam até lá para oferecer os sacrifícios, para adorar a Deus, e eles entendiam que aquele era um lugar singular, onde a presença e o favor desse Deus estavam. Isso servia para o judeu, mas servia para todos os outros povos. Havia, por exemplo, o templo da Diana dos Efésios, que ficava em Éfeso. Então, quem queria adorar a Diana ia a Éfeso, porque aquele templo estava lá. Até hoje, em certa maneira, há pessoas que vão em lugares específicos para buscarem adoração ou buscarem o favor, a bênção das suas divindades. E é isso que Pedro tem em mente quando ele fala de casa espiritual. Um detalhe importante é que o lugar de adoração, aquela casa, aquele templo, normalmente era um lugar imponente. E ele demonstrava, assim, a força,
o poder, a grandeza, a majestade do Deus que ele representava. Então, para que aquele Deus fosse considerado um Deus grande, forte e poderoso, o templo deveria ser também um lugar grande, forte e poderoso. Quando nós lembramos, por exemplo, dos deuses gregos, nós lembramos imediatamente daqueles templos enormes, com enormes colunas. A construção era majestosa, porque representava a divindade em questão. Porém, nós estamos pensando nos ouvintes de Pedro. Eles estão dispersos, eles são peregrinos e forasteiros, como nós já lemos no capítulo 1, no versículo 1 e 2. Eles não podiam mais contar com templos. Eles agora estavam separados. A sua religiosidade era muitas vezes vivida em casas. Não só em casas. Muitos casos demonstram que eles precisavam se encontrar às escondidas, às vezes em cavernas, em catacumbas, em lugares muitas vezes inóspitos. Pense, portanto, na mente de alguém que está acostumado com uma religiosidade que depende de um lugar e de um lugar bonito, de um lugar belo. Agora essas pessoas não podem mais fazer isso, estão se encontrando em lugares muitas vezes até mesmo inóspitos, até mesmo de certa forma anti-higiênicos, ou, na melhor das hipóteses, lugares bem mais humildes. Como, afinal de contas, a mente dessas pessoas, elas ficariam? É para essas pessoas que Pedro escreve, e para essas pessoas Pedro diz: vocês são a casa espiritual. Vocês não dependem mais de templo, porque vocês, crentes em Cristo, são o próprio templo. São pedras vivas que, colocadas lado a lado, são edificadas casa espiritual para sacerdócio santo. Então, essa é a ideia fundamental de Pedro aqui. Mostrar para eles e consolar eles, mostrando que a religiosidade deles ia além de um local. Não. A religiosidade deles agora depende de quem eles são e depende da sua comunhão, que é muito mais orgânica do que organizacional ou estrutural. A igreja existe não por causa de um prédio, mas por causa de pessoas, por causa de crentes. E quando eles andam juntos em comunhão, ali há uma igreja, ali há um templo sendo edificado para a glória de Deus nesse mundo. Então vamos pensar algumas coisas que são importantes na Bíblia. Eu quero pensar agora, em segundo lugar, com você, nessa ideia do que o templo ou a casa espiritual representa na Escritura. A ideia de templo na Escritura tem a ver com a presença de Deus. A ideia do templo é a ideia de Deus presente em algum lugar. É o favor de Deus sendo demonstrado através da presença física daquela construção. Sempre foi assim na Bíblia. A princípio, o Éden era como se fosse um grande templo. Na verdade, a criação, se não houvesse o pecado entrado, seria em si mesma o grande templo, o grande teatro que promoveria a glória de Deus. Mas o homem peca em Gênesis capítulo 3, como nós bem conhecemos a história. Em Gênesis 4, nós temos o conceito de sacrifício aparecendo. E o favor de Deus era vinculado com lugares aonde os sacrifícios aconteciam. No Pentateuco, ou pelo menos em Gênesis e no começo do Êxodo, a história se dá em vários lugares que marcaram a peregrinação dos patriarcas. Então era ali que a presença de Deus estava. Você vai notar que sempre aonde eles chegavam, eles construíam um altar e eles sacrificavam ali. Aquilo era para mostrar que aquele lugar onde eles estavam habitando era um lugar marcado pela presença de Jeová, o Senhor, o Deus deles. Mas como nós sabemos da história, em Êxodo, a coisa muda de figura, porque agora o povo sai do Egito como uma grande nação e Deus manda, através de Moisés, que eles construíssem o tabernáculo. A partir daquele momento, o tabernáculo era o símbolo, era a presença de Deus entre o povo hebreu. Então eles estavam no deserto, mas todos sabiam que Deus era com eles. Por quê? Porque o tabernáculo estava lá. Depois do tabernáculo, mais para frente, nós vamos entender que finalmente o templo é construído. Isso já no livro dos Reis, no reinado de Salomão, que sucede o seu pai Davi. Então, quando o templo é construído, ele é construído imponente, grande, forte, bonito e também rico em detalhes e rico em beleza, porque aquele templo significava, simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Mas nós sabemos que depois de alguns anos, depois de alguns séculos, o povo peca contra Deus, o povo se desvia, Deus manda uma nação para
capturar o povo, nessa altura o povo de Judá, que seria levado para o cativeiro, e o templo é destruído. O templo ser destruído representava mais do que simplesmente uma construção que deixou de existir. O templo ser destruído significava que Deus havia abandonado o seu povo, ou que aquele povo não tinha mais o favor de Deus. Por isso os profetas profetizavam dizendo: foi-se a glória de Deus. Quando? Quando o templo é destruído. A gente sabe que o templo é reconstruído e finalmente o Senhor Jesus Cristo vem a esse mundo. João capítulo 1 vai nos dizer que ele se fez carne e habitou entre nós. E essa palavrinha habitou é a palavrinha tabernaculou. Significa que quando Jesus estava na terra, ele era o tabernáculo de Deus, o templo de Deus. Ele era o testemunho da presença de Deus. Então, se antes quem queria buscar a Deus ia no templo, agora quem quer buscar a Deus vai a Jesus, porque Jesus é o tabernáculo de Deus entre os homens. Bem, até aí nós entendemos, Jesus é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Mas Jesus, como nós sabemos, morre, ressuscita, e depois de dar algumas palavras e instruções aos apóstolos, ele é assunto ao céu. Sendo assunto ao céu, agora o Senhor Jesus manda o seu Espírito para a igreja, de maneira que se antes quem queria buscar a Deus ia a Cristo, hoje quem quer encontrar a Deus vai à igreja. Portanto, quando Pedro fala que nós somos a casa de Deus, o que ele está dizendo é que nós somos o lugar onde Deus é encontrado. Nós somos o símbolo, o testemunho de Deus entre os homens. Nós somos casa espiritual. Há um texto lá em Efésios capítulo 2, versos 20 a 22, é o texto que você acompanha na tela, que fala exatamente a esse respeito, que nós somos edificados, que nós somos um templo que está sendo construído para que o próprio Senhor Deus seja encontrado nele. E Pedro dirá que nós somos pedras vivas dessa construção. Isso está escrito aqui também no nosso texto de 1 de Pedro, que nós somos essas pedras vivas. Então agora veja, se antes, quando o tabernáculo foi construído, diz a Bíblia que quando ele finalmente foi terminado, a glória de Deus encheu aquele lugar. Deus se manifestou. Posteriormente, quando o templo foi construído, a Bíblia nos ensina que quando ele terminou de ser construído, Deus veio e encheu aquele lugar com a sua presença, de maneira que nem os sacerdotes podiam ficar lá dentro, porque a presença de Deus tomou todo aquele lugar. Assim entendemos que é a igreja também. A igreja está sendo edificada por Deus, pedra sobre pedra. Cada uma dessas pedras são pedras vivas desse edifício do qual nós fazemos parte. Quando esse edifício estiver construído, a última pedra for colocada lá, então o Senhor vem e nos enche com o seu poder e a sua glória, nos tomando para si mesmos, para que nós agora vivamos eternamente na sua presença. Então nós somos um templo e nós somos um templo que está em construção. Agora nós vamos para as nossas aplicações, então, que é o que nos interessa, uma vez que nós entendemos esse ensino. A primeira aplicação muito importante diz respeito a uma diferença fundamental. E essa diferença está entre a teologia romana e a teologia evangélica, ou protestante, se você quiser assim chamar, mas a nossa teologia como crentes em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Para a teologia romana, a igreja era dividida entre a Ecclesia Docens e a Ecclesia Audiens. O que é isso, pastor? Isso é a igreja que ensina e a igreja que ouve. Havia uma cisão na igreja entre aqueles que faziam parte do clero e aqueles que fazem parte do laicato. Para essa teologia, para a teologia romana, a igreja é a mater fidelium. Olha, estou só falando essas palavras bonitas aí, né? Isso é latim, significa a igreja é a mãe dos fiéis. E os fiéis que quisessem servir a Deus precisam chegar até ela, para que então, chegando nessa estrutura de poder, de hierarquia, de organização, eles possam encontrar o Deus vivo, o Deus que eles pregam e é só lá que eles poderiam encontrar. Então a igreja está muito vinculada com a estrutura, com a construção, com a denominação, com o prédio, com o domínio. Essa basicamente é a ideia nesse tipo de teologia.
Mas nós cristãos, ensinados por Pedro, nós crentes em Jesus Cristo, entendemos diferente. Nós entendemos que a igreja, num certo sentido, é a mãe dos fiéis. No sentido que a igreja, de fato, é o lugar onde nós somos nutridos, onde nós somos protegidos, onde nós somos bem tratados. Mas a melhor ideia, desde a tradição reformada para cá especialmente, é que a igreja é a communio sanctorum, a comunhão dos santos. Aqui está a ideia central e principal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se nós todos somos pedras vivas e todos nós somos usados por Deus na construção desse edifício, então todos os crentes, sem distinção, eles são iguais diante de Deus. Têm seus diferentes dons, seus diferentes papéis, mas não há essa diferença entre clero e laicato. É por isso que Pedro vincula ser casa espiritual com ser sacerdócio santo. É a doutrina do sacerdócio universal. Todo crente é um sacerdote das coisas de Deus na terra. Então essa é a ideia principal, tá bom? A igreja, ela é a comunhão, porque ela é una e ela é católica, ou seja, ela é universal. Por outro lado, ela é a comunhão dos santos, porque ela é santa e porque ela é apostólica, conforme o credo, inclusive, vai nos ensinar. Então, o que esse ensino nos ensina? O que esse ensino nos ensina? O que isso traz para nós de ensinamento? Vamos pontuar algumas coisas. Primeiro, nós somos o lugar onde Deus é encontrado. A pessoa que busca Deus tem que encontrar na sua vida e na minha, porque nós somos casa espiritual. Não podemos indicar para essas pessoas nenhum prédio. Nós somos a pedra viva. É na sua vida e na minha vida que a presença de Deus se manifesta e que as pessoas ao redor encontram o Senhor e são impactadas pelo seu poder. Se antes as pessoas eram impactadas por grandes construções, hoje elas são impactadas por testemunhos fiéis na presença do Senhor. É por isso que nós devemos levar a sério esse ensinamento. Além disso, nós somos o receptáculo da glória de Deus. Como assim? A presença de Deus se torna mais palpável, intensa, na medida em que nos relacionamos mais e nos aproximamos mais e acrescentamos novas pedras vivas a essa construção. Portanto, Deus é encontrado não só em nós individualmente falando, mas Deus é encontrado na comunhão. Por quê? Por um motivo muito simples. Porque se um tijolo estiver sozinho, ele é só um tijolo sozinho. Tem um poema que diz assim: nenhum tijolo escolhe seu vizinho. Isso depende do plano do dono da obra. É ele quem escolhe e ajusta cada tijolo que forma a casa, e é ele quem os coloca lado a lado. Os outros tijolos nos apertam e limitam, mas também nos sustentam e apoiam. Quem quiser ficar sozinho será um tijolo abandonado, inútil e frio. É por isso que não existe fé cristã vivida de forma individual. É verdade que nós rejeitamos a estrutura como sendo a principal marca da igreja. A igreja é uma comunhão muito mais orgânica do que organizacional. Porém, nós precisamos da organização, porque é na organização que a comunhão orgânica se manifesta. Então, quando nós estamos organizados, nós temos comunhão, nós nos encontramos e a glória de Deus aparece. Mas o belo é que essa comunhão não tem que ser num templo específico, porque o templo somos nós. Então ela pode ser de casa em casa, ela pode ser debaixo de uma árvore, ela pode ser num abraço, ela pode ser numa preocupação, ela pode ser no amor, ela pode ser no cuidado, mas é dessa maneira que a presença de Deus será vista na nossa vida. Então nós vimos três coisas. Nós vimos, em primeiro lugar, que em nós a presença de Deus é encontrada. Vimos que não só em nós individualmente, mas na comunhão a igreja e a presença de Deus é encontrada. E isso deve nos levar a quê? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E esses sacrifícios envolvem, segundo a Bíblia, a prática do bem,
a mútua cooperação, o sacrifício de louvor, o sacrifício do próprio corpo e o sacrifício até mesmo dos nossos bens espirituais, segundo Filipenses capítulo 4, versículos 18 em diante. Então é dessa forma que Pedro nos ensina e nos consola. Ele nos consola lembrando que a nossa espiritualidade não depende de uma estrutura, porque nós somos as pedras vivas, mas ele nos consola lembrando que nós temos uns aos outros e Deus tem que ser encontrado em mim, no meu testemunho, e Deus será encontrado principalmente na nossa comunhão, porque nós somos pedras vivas, juntos somos edificados templo espiritual. Além disso, embora nós tenhamos diferenças entre funções, nós não temos diferença de importância ou dignidade. Na Igreja de Jesus Cristo não há homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Em Cristo, todos nós somos um. E esse é o ensinamento que faz a nossa comunhão ser possível. Cristo nos faz ter comunhão e Cristo revela Deus ao mundo através da nossa vida. Somos casa espiritual. Que Deus te abençoe. Vou mandar lá no nosso grupo de WhatsApp as nossas atividades, aqueles que estão no nosso grupo, evidentemente. Mais uma vez, convido você a curtir a nossa página, deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para ajudar a palavra de Deus a chegar mais longe. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.